Talvez essa história pareça sobre um garoto sem poderes, mas ela fala de você. É sobre alguém que acredita tanto num sonho impossível que se torna parte da sua identidade, mesmo que muitas das vezes pareça algo inacessível, até que finalmente você encontra alguém que te diz que você pode tentar. E é isso que muda as coisas, porque às vezes uma única frase pode reacender algo que estava apagado dentro de nós. Então, se você está aqui porque já ouviu demais aquelas frases sobre larga a mão disso, isso não tem futuro, isso é muito pra você, então senta comigo um pouco. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre sonhos, sobre como é difícil segurá-los sozinhos e sobre quem nos ajuda a continuar sonhando. Izuku Midoriya sempre sonhou em ser herói. Desde pequeno ele lia HQs, estudava movimentos dos heróis, fazia as anotações de cada um no seu caderno, como se ele pudesse compensar a falta de poder que ele tinha com força de vontade. Ele cresceu num mundo onde todos têm individualidade, um dom especial, e ele não tinha nenhum. Quando ainda era criança, sua mãe levou ele para fazer um teste médico, por conta da demora para os seus poderes aflorarem. Aquele teste avaliaria se alguém tem potencial para se tornar um herói no futuro ou não. E ali, diante daquela tela em branco, o médico olhou para ele e disse: "É melhor você desistir." Foi a quebra total de expectativa. O sonho de uma criança completamente destruído, até então alimentado por uma esperança cega de que seus poderes só iriam surgir com um pouco de atraso. E foi ali que tudo desmoronou. Sua mãe, mesmo estando ao seu lado naquele momento, não tinha o que dizer, ficou apenas em silêncio. E naquela noite, ao ser questionada pelo filho sobre seus sonhos, ela só conseguia chorar e pedir perdão. Mas não eram essas palavras que o garoto precisava. Parecia que o mundo inteiro havia concordado que Midoriya não poderia ser herói. Mas ele não desistiu, continuou sonhando, mesmo sem poderes, mesmo sendo diferente. E foi nessa fase que ele conheceu o Bakugou, seu colega de classe, que parecia ter tudo que ele não tinha: força, poderes e confiança. Mas tudo isso atrelado a uma personalidade cruel, sarcástica e violenta. Certo dia, Midoriya se viu envolvido em um ataque real. Um vilão estava atacando a cidade, e ele foi pego de refém, e precisou ser resgatado por ninguém menos que All Might, seu maior ídolo. Naquele momento, Midoriya achou que talvez haveria alguma chance, que All Might veria nele algo, qualquer coisa. Mas até mesmo ele, o herói mais gentil do mundo, disse: "Não posso simplesmente dizer que você pode se tornar um herói, mesmo sem poder." E foi ali que o coração do Midoriya se partiu de vez. Mas antes que ele conseguisse até mesmo digerir as palavras do All Might, o vilão conseguiu escapar. Foi rápido, um descuido quase imperdoável, mas dessa vez era o Bakugou quem estava em perigo. E sem pensar, sem planejar, assim que Midoriya viu o rosto do seu amigo em meio àquela criatura, ele agiu por instinto, correu para salvar a vida de alguém que nunca o tratou bem. Ele arriscou sua própria vida, e foi nesse momento que o All Might viu não um garoto fraco, mas um coração de um verdadeiro herói. E foi aí que tudo mudou. All Might não deu pra ele naquele dia poder, deu pra ele algo muito mais importante. Deu a frase que ele esperou a vida inteira pra ouvir: "Você pode se tornar um herói." E aquelas foram as palavras mais importantes pra Midoriya. Tem uma ideia do psicólogo Carl Rogers que me acompanha há muito tempo. Ele diz que a gente precisa de 3 coisas para desenvolver o nosso verdadeiro potencial: autenticidade, congruência e aceitação incondicional. Ou seja, precisamos ser vistos, aceitados e apoiados, mesmo quando erramos, mesmo quando nem mesmo sabemos o caminho. All Might não escolheu o Izuku porque ele era bom, escolheu porque ele era determinado, porque ele tinha um coração puro, porque ele sonhava. E isso me fez pensar: quantos sonhos a gente deixa morrer por falta de apoio? Quantas pessoas chegam até nós com um sonho sincero e a gente responde com piada, crítica e até ironia às vezes. Isso disfarçado de um conselho realista. Sei que muita gente faz isso achando que está protegendo o outro, com o pensamento de eu não quero que ele ou ela se iluda, eu quero que ele ou ela encare a realidade. Mas às vezes essa realidade que a gente impõe é tão pesada que sufoca o desejo antes mesmo dele nascer direito. Um dos grandes erros que a gente comete é achar que para ajudar alguém a gente tem que puxar a pessoa para o chão, para a realidade. Mas o apoio verdadeiro, ele é diferente. É você olhar para a pessoa e dizer:
Voar pode ser difícil, mas eu vou ficar aqui para te ajudar caso você caia. Porque sonhar não é só um direito, é um ato de coragem. E apoiar um sonho de alguém especial também é um ato de amor. E se você tá passando por um momento difícil, eu sei que esse vídeo pode acabar tocando em alguma coisa sensível e até profunda em você. E se esse for o caso, eu te convido a buscar ajuda profissional. Busca ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, de um orientador, que são pessoas treinadas para te ajudar a encontrar um sentido nesses momentos e te dar um apoio, te ajudar a encontrar uma direção. Bom, eu vou ficando por aqui e até a próxima.